presidente Lula, presta atenção, disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Não vai não! Ele não vai não! gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar. Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo na vida tem hora de começar e hora de parar. O presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. Esse cidadão não pode estar falando a verdade. E o Brasil amanheceu mais triste depois de uma reunião ministerial realizada na última segunda-feira. O presidente Lula surpreendeu seus ministros ao mencionar a chance de não se candidatar à reeleição no ano de 2026. E muitos jornalistas e pessoas ficaram tristes e deprimidas com essa notícia tão triste, que fez com que o Brasil fizesse isso aí. E falando em 2026, pegando esse gancho do Pedro Venceslau, o presidente Lula disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Uma declaração dada também na reunião ministerial de ontem e que surpreendeu muitos ministros. Esta é a primeira vez que Lula admite esse risco de não se candidatar na próxima eleição, assim palavra por palavra. Segundo relatos, o presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a possibilidade, o presidente mencionou recentes episódios que o colocaram em risco. Ele recordou da viagem de outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar em círculos por cerca de 5 horas depois de um problema técnico. Nessa ocasião, vocês devem lembrar, o avião precisou queimar combustível para retornar ao aeroporto de onde havia partido e pousar em segurança. O presidente também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça que fez depois de uma queda no banheiro. Ele relatou que havia risco de morte à época, caso não tivesse passado pelo procedimento cirúrgico em São Paulo. Aos ministros, Lula voltou a pedir empenho para que o governo ganhe as eleições em 2026, independentemente dele ser o candidato. Apesar de surpreendente para alguns ministros, a fala de Lula não se concretizará. Lula, segundo a maioria consultada, deverá ser o candidato na corrida eleitoral e existe uma avaliação de que não existe um sucessor à altura do presidente Lula para ganhar a disputa em 2026. Ainda nesse encontro, o presidente reclamou de partidos que estão na base, que não assumem serem do governo, mas estão no governo e se dizem independentes. O PSD, o MDB, Republicanos, União Brasil e PP. Aos ministros das legendas, ele demandou a tarefa de atuar para manter esses partidos na base. A mais nova notícia do momento: Lula diz que pode não sair candidato para presidente da República em 2026. Confessou isso aos seus ministros na reunião que fez durante essa semana com seus ministros. Agora eu quero saber de você. Quem acredita no que Lula falou? Quem acha que é verdade o que Lula disse, que não vai sair como candidato? Ele disse que vai depender da vontade de Deus. Mas quem acredita que Lula realmente vai largar o osso e vai deixar o poder, a presidência da República, para outro candidato, mesmo que seja do PT? Nós sabemos que a esquerda não quer largar mão do poder de forma nenhuma e quer perpetuar-se no poder no Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Você realmente acredita que Lula não vai sair como candidato a presidente da República em 2026? Eu duvido muito. Deixe você aí a sua opinião. O presidente Lula disse a auxiliares que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Declaração foi dada ontem durante encontro com os ministros do governo. Essa é a primeira vez que Lula admite a possibilidade de ficar de fora da corrida ao Palácio do Planalto. Segundo relatos, o petista afirmou que a decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a hipótese de desistência, o presidente teria mencionado recentes episódios que o colocaram em risco. Ele recordou de uma viagem ao México em outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar em círculos por cerca de 5 horas após um problema técnico.
Na ocasião, o avião precisou queimar combustível para retornar ao aeroporto de onde havia partido e pousar em segurança. Lula também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça após uma queda no banheiro. O presidente relatou que havia risco de morte à época, caso não tivesse passado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aos auxiliares que pode não ser candidato à reeleição em 26. A declaração foi dada durante a reunião ministerial de segunda-feira na Granja do Torto e surpreendeu ministros. Essa é a primeira vez que Lula admite a possibilidade de ficar de fora da corrida ao Palácio do Planalto. Segundo o relato, o petista afirmou que a decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a hipótese de desistência, o presidente teria mencionado recentes episódios que colocaram em risco. Ele recordou de uma viagem ao México em outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar, Na ocasião, havia beleza, eu lembro disso. Lula também recitou como exemplo a recente cirurgia na cabeça após uma queda no banheiro. O presidente relatou que havia risco de morte à época, caso não tivesse passado pelo procedimento cirúrgico. Aos ministros, Lula voltou a pedir empenho para que o governo ganhe as eleições em 26, independente dele ser o candidato. Para vários ministros, apesar de surpreendente, o mandatário deverá ser mesmo o candidato na corrida eleitoral. A versão de que não existe um sucessor à sua altura para ganhar a disputa. Mas tem um detalhe, né? Antes de continuar a matéria. E se ele não tiver chance de ganhar? O Lula não vai se submeter a uma derrota eleitoral. Outra coisa, o Lula tá dando muitos sinais de desgaste físico e emocional. Veja, a trajetória do Lula meio que já passou. E a gente tá falando, dane-se, as pessoas não largam o osso, ninguém quer largar o osso da política. Depende, ninguém larga o osso, é gostoso não largar o osso quando você vira um ditador. Ou quando você não tem oposição, quando você tem um governo fácil. Às vezes você é um governador do estado que você não tem muito o que fazer. Você pode ser velho e alguém vai tocando e não tem muita dificuldade. Agora, ser um presidente cada vez mais impopular num país complicado, sofrendo as pressões que você sofre, cansa. E a trajetória dele, veja, o Lula estava terminando sua carreira política preso, com o seu partido detonado. E a coisa ia ficar por aí. O que rola, né? Quando tem a virada de mesa do sistema que o recoloca no jogo e ele ganha as eleições presidenciais, a história volta, olha, fui preso injustamente, era pra eu ter sido presidente da República já em 18 novamente, me tiraram de lá, e agora eu estou erguido e vou colocar o Brasil no caminho da prosperidade e faço o meu sucessor e tchau, tchau. Não rolou isso. Então, por mais que o ideal pra ele era terminar o mandato agora, ele vai terminar o mandato com um gosto amargo na boca de alguém que teve o seu mito de o Lula, o grande presidente, o homem capaz de trazer o crescimento, o homem que bota picanha e cerveja na mesa do brasileiro. Essa imagem morreu. Lula, com seus quase 80 anos, confessou aos ministros que talvez não dispute a eleição em 2026. Dependerá da vontade de Deus, seja lá que seja Deus para esse cidadão. Vou pensar em 2026, só em 2026. Afirmou o pai dos pobres. Se isso se confirmar, surge a pergunta: quem será o candidato a herdar os votos do Nordeste? Haddad já pulou fora e disse que não quer a encrenca. Será que vai sobrar para o grande Boulos? Ou quem sabe para algum travesti lacrador dos moldes progressistas? O certo é que o escolhido terá grandes chances de repetir a fórmula Lula-Maduro e vencer com aquele 51% suado na urna. O presidente Lula disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição no ano que vem. A declaração foi dada durante a reunião ministerial desta segunda-feira, segundo informações da CNN. Lula informou que uma possível candidatura em 2026 dependerá, nas palavras dele, da vontade de Deus. Entre os motivos para uma possível desistência da reeleição, Lula citou episódios arriscados pelos quais passou, como a viagem de volta ao México em outubro do ano passado, no qual a aeronave onde estava precisou ficar 5 horas sobrevoando para poder pousar. O avião presidencial apresentou problemas técnicos e necessitou queimar combustível para garantir o pouso seguro. Lula também citou a cirurgia na cabeça que fez depois de cair no banheiro do Palácio da Alvorada. O presidente disse que podia ter morrido caso não passasse pelo procedimento. O petista cobrou empenho dos ministros para que o governo saia vencedor das próximas eleições presidenciais, independentemente dele ser ou não o candidato. Apesar da declaração de Lula, aliados disseram que a cogitação não tem chance de se concretizar.
porque, segundo eles, não há outro nome para substituí-lo na disputa. Ainda na reunião ministerial, Lula reclamou dos partidos que têm cargos no governo federal, mas não se posicionam claramente a favor da gestão e alegam independência, como MDB, Republicanos, PSD, União Brasil e Progressistas. Lula pediu que os ministros dessas siglas ajam para manter os partidos na base. O presidente Lula Presta atenção. disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Não vai não! Ele não vai não! Gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar. Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo na vida tem hora de começar e hora de parar. O presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. O cidadão não pode estar falando a verdade. O presidente mencionou recentes episódios que o colocaram em risco. Não é possível. O presidente também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça que fez depois de uma queda no banheiro. Não pode ser assim. Ele recordou da viagem de outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar em círculos. Me ajuda. Se agora eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar num momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita. Vai não! Ele não vai não! Me ajuda.